E aí, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Pastora Vanderlei aqui em mais um episódio do nosso devocional Uma Mulher Feliz. Que coisa extraordinária o que nós temos vivido esse tempo com essas palavras poderosas. Nós temos recebido muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida de outras mulheres, para a glória de Deus. E eu quero convidar você, se você ainda não assistiu os outros episódios, vocês sabem voltar e assistir. Cada um tem uma palavra específica que vai ministrar no seu coração. E hoje, antes da gente começar com o nosso tema, que vai ser poderoso, vai ser mesmo impactante na sua vida, eu quero falar que nós estamos fazendo esse devocional com o livro Uma Mulher Feliz, da pastora Márcia Silva, que está disponível na Livraria do Vencedor. Eu trouxe alguns exemplares hoje de livros maravilhosos e também de bíblias que você pode estar adquirindo. Está disponíveis nas nossas redes sociais, está disponível também aqui embaixo vai estar o link da livraria, que você pode clicar e ir direto. Esse livro aqui, Guia do Sucesso Financeiro, ele foi minha última leitura agora, eu li ele praticamente numa sentada. Você que quer aprender no padrão do céu, a prosperar, a entender os princípios eternos sobre finanças, sobre investimentos, esse é o livro, tá certo? E agora eu quero falar para você de nosso tema muito precioso. Segura aí no seu lugar, porque hoje Deus vai ministrar no nosso coração. Amém? E o tema que eu quero falar hoje com você é: a ansiedade é inútil. Comece logo aí dizendo aí para você: a ansiedade é inútil. Amém? Aleluia! Eu quero ler com você Filipenses 4:6, que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eita, meu irmão, eu sei que nós temos vivido dias difíceis, e hoje eu quero falar com você de áreas que o Espírito tem me dado graça para vencer, tem me dado favor para vencer, e eu quero, junto com esse devocional, compartilhar princípios que tem, me ajudado e tem me levado a um nível de descanso para que eu possa vencer a ansiedade. E eu quero falar para você, você também pode vencer a ansiedade. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que mais geram ansiedade em nós é o tempo, não é verdade? A ansiedade de coisas, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? A gente fica preocupada com o que vai acontecer lá na frente, e a maioria das nossas preocupações, elas nunca vão existir. Elas são coisas criadas nas nossas emoções, na nossa mente, e isso vai nos levar a ficar com medo do que está vindo no futuro, sendo que o nosso tempo não é como o tempo de Deus. E a palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 3,8 o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu sei que a maioria das vezes, quando a gente trata sobre esse assunto de ansiedade, a gente pensa: a ansiedade é exclusivo feminino. Não. A ansiedade, ela alcança todos os patamares. E hoje, se você que é mãe, você está assistindo o devocional, você vai concordar comigo. Nós temos hoje uma geração de crianças que ela já, na sua primeira infância, ela já é muito ansiosa, muito preocupada com as coisas do futuro. Não é verdade? E isso é preocupante, minha irmã, porque a ansiedade, ela rouba a inteligência, a ansiedade, ela rouba a esperança, a ansiedade, ela rouba a criatividade. Na verdade, todas as capacidades que Deus nos deu para prosperar, para avançar, a ansiedade nos rouba. E hoje eu quero, junto com você, nesse devocional, na luz da palavra,
traçar um caminho para que você se levante em ousadia para vencer a ansiedade. Amém? Aleluia. E o que eu quero falar com você em relação a isso pastora, como esse versículo, a senhora pegou logo esse versículo de Filipenses para falar. E eu quero lhe contar sobre a situação em que Paulo escreveu esse versículo. Na verdade, a maioria das suas cartas do Novo Testamento, ele estava numa prisão. Ele tinha todos os motivos para viver ansioso, angustiado, depressivo. Ele estava preso e ele já tinha no coração como ele iria morrer. E Paulo vai lá e escreve: não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Antes, pegue todas as suas aflições, os seus medos e coloque diante do Senhor, através de súplicas, orações. Irmãs, a ansiedade, ela é algo terrível. E o que é a ansiedade? No dicionário, a ansiedade é aflição, é um estado emocional angustiante, é uma angústia de alma e traz tantas incertezas do que é o futuro. A ansiedade, ela é caracterizada por agitação, por uma inquietação mental em relação ao futuro. Seja um futuro que eu posso falar próximo, por exemplo, amanhã, ou seja, um futuro distante, daqui a um ano. A angústia, ela sempre vai nos roubar a alegria da esperança. E uma pesquisa mostra que 85% das nossas preocupações que nos causam ansiedade, elas nunca vão existir. Isso é muito forte. Deus quer que você faça como a mulher de Provérbios 31. Ela olha para o futuro e se alegra. Chega da gente olhar para o futuro e se encher de tristeza, de desespero, de angústia, de medo, porque o Senhor, Ele está no seu futuro. Tudo que você precisa, o seu Pai vai prover, porque a angústia, a aflição, ela não vai acrescentar em nada, ela não vai resolver seu problema. E, pastora, o que causa a ansiedade? Uma crença errada. Quando você crê da maneira correta, a ansiedade, ela é silenciada. Quando você crê no seu Pai, quando você crê que você é amada, restaurada, perdoada e que o seu Pai está cuidando de você, minha irmã, a sua crença, ela vai mudar o foco. Porque quando você crê da maneira correta, a sua mente entende que o seu Pai está cuidando do futuro. E essa crença errada, ela produz uma insegurança. Essa insegurança, aí vem o desamparo. E quando vem o desamparo, sabe o que vai acontecer? O sentimento que vai vir em você é o desejo de isolamento, não é verdade? Só quem já teve crises pesadas de ansiedade sabe que a primeira vontade que vem quando está no meio da crise é o isolamento. E eu quero lhe falar que a soma dessas três coisas gera uma crise de ansiedade pesada. Isolamento, desamparo e insegurança é a soma da ansiedade. E você precisa hoje, minha irmã, se levantar de maneira ousada e pedir para o Espírito: eu quero crer corretamente. Eu quero crer. Pastora, mas a minha vida não está dando certo. Irmã, não é o final. Porque no final vai dar tudo certo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele trabalha, Ele cuida de nós. Então, se não deu certo, ainda não é o final. O seu Pai está cuidando de você. Amém? Aleluia. E eu quero lhe dizer uma coisa. A soma desses três sentimentos, ele faz a gente uma mulher vulnerável. Você lembra no episódio anterior que eu falei sobre vulnerabilidade?
Uma mulher vulnerável é uma mulher fácil de ser atacada, é uma mulher fácil de ser quebrada, fácil de ser manipulada. E quando na verdade o Senhor Ele quer nos levar a um nível de prudência, a um nível de ousadia, vivendo em comunhão e sendo restaurada através da comunhão, da convivência. Amém? Aleluia! E pastora, quais as consequências da ansiedade? A senhora já falou tanta coisa, mas o que eu quero falar é que a ansiedade ela atrapalha os nossos relacionamentos. A ansiedade ela atrapalha o nosso desenvolvimento físico e cognitivo. A ansiedade, o nível mais elevado, ela consegue criar um estado de pânico que você não consegue respirar, você não consegue, seus órgãos começam a doer e quando na verdade o seu corpo está bem, o que está ruim é aqui, ó, dentro da sua cabeça. E o Senhor, minha irmã, quer que você tenha uma vida e vida em abundância, não é qualquer vida. O Senhor não quer que você viva de qualquer maneira. O Senhor quer que você desfrute da bênção dele para a sua vida. E a ansiedade, ela impede, escute isso, a ansiedade impede você de desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. As bênçãos estão correndo atrás de você, mas o desespero, a desesperança, a ansiedade impede de você desfrutar. O ansioso, ele não consegue desfrutar da bênção de hoje porque ele está preocupado com amanhã, ele está preocupado com o sistema, ele está preocupado com a inflação, ele está preocupado com a doença, ele está preocupado com isso, com aquilo. Espera, minha irmã. Ei, o teu Pai, aquele que te ama, aquele que te cura, aquele que provê, aquele que te dá tudo que você precisa, naturalmente e espiritualmente está cuidando do seu futuro. Diga aí no seu lugar: o meu Pai está cuidando do meu futuro. E então vai dar tudo certo, porque o nosso Pai não erra. Amém? Aleluia! E isso, minha irmã, é muito, 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 muito importante. E por isso que vencer a ansiedade não é uma opção, é uma ordem que Deus nos dá. Ele não diz, olha, escolha vencer a ansiedade. Ele chega e fala assim, ó, não ande ansiosos por coisa alguma. Sabe por que o Senhor nos fala isso? Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Você que está presa em um ciclo que não consegue prosperar, que não consegue avançar, seja no ministério, o Espírito está me falando aqui que muitas mulheres não conseguem romper no chamado de Deus porque entrou numa angústia. Abandone a força do braço. O ministério não é seu, o ministério é do Senhor. Você é só o canal, o Senhor vai te dar a força, o Senhor vai te dar a ousadia, o Senhor vai te dar a unção. Tudo que você precisa está no Senhor. A capacidade é do Senhor, nós somos só o canal. Glória a Deus por isso. Irmãs, eu tenho essa consciência. O meu papel é estar mergulhado no Espírito, o resto é com meu Pai. Porque até você é dele, até eu sou dele. Então nós não podemos nos preocupar, porque o nosso Pai está cuidando de tudo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar com você alguns pontos para você colocar na sua cabeça a respeito da ansiedade. A primeira coisa que eu quero que você coloque é que a ansiedade é inútil. Ela não vai pagar sua conta amanhã, a ansiedade. Ela não vai resolver os seus problemas emocionais. Ela não vai resolver os seus problemas relacionais. Aprenda como mulher de Deus a sair de mesas que lhe adoecem, a perdoar, perdão é uma decisão, a resolver as questões do lado de dentro, que o lado de fora vai melhorar. Não é que as outras pessoas vão mudar, mas você vai mudar diante da situação. Isso é muito, muito importante. A palavra de Deus diz, Mateus 6, 27, o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu sei que muitas recebem diagnósticos pesados, mas eu quero lhe dizer uma coisa, minha irmã. A sua ansiedade, o seu medo, não vai acrescentar um centímetro a mais
na sua vida. O seu pai está cuidando de você. Você precisa aprender a descansar. E futuramente eu quero fazer um episódio falando só sobre descanso. Que uma mulher de Deus feliz, ela vive no descanso do Senhor. E quando você está no descanso, você trabalha com clareza. Segunda coisa que você precisa entender: a ansiedade dá espaço para o inimigo. Irmãs, eu não sei se você já viu aquelas lutas de MMA, aquelas lutas livres. Quando o oponente vê que tem no outro um corte, alguma coisa, e ele começa, para fragilizar o outro, ele começa a bater só no lugar que está cortado. Aquele lugar que está machucado, às vezes eu já assisti a alguns, tem uns que é da aflição, que eles começam mesmo a bater ali, se machucou aqui, eles vão em cima para que a pessoa desista logo da luta. Aí eu quero usar esse exemplo dessas lutas para você a respeito da ansiedade. A ansiedade em você é como esse corte. E o inferno, Satanás, ele olha para você, ele olha esses pequenos cortes, as pequenas fragilidades, e ele vai bater em cima, ó, como um martelo, até chegar um estrago, destruir você por dentro. E eu quero falar com você, é tempo de nós tirarmos da mão do inferno o poder de nos destruir, o poder de roubar a alegria, de entender que o nosso Pai é quem cuida de nós, é quem cuida do nosso futuro. Você precisa ser aquela mulher firme e inabalável, que quando o inferno vier para pegar no seu calcanhar de Aquiles, aonde está machucado, você vai devolver para o inferno a pancada. Porque a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que foge, é ele. Ele não tem autorização de tocar no seu corpo, tocar nas suas emoções. Então levante os muros, se posicione como mulher de Deus, como uma mulher cheia do Espírito Santo. Pastora, mas tem áreas na minha vida que eu não consigo romper. Comece um jejum. Comece a orar especificamente sobre aquilo. Resista. Levante os muros para que o inferno bata em retirada. Não é nós que fugimos, é ele que foge. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não resistirão, ou seja, elas não vão ficar em pé contra a igreja do Senhor. Você é igreja. Se você é igreja, você está ligada com Cristo e você é guardada pelo sangue de Jesus. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 2,11 diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Em 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você precisa ter esse versículo em caixa alta em lugares que você vê. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Chega hoje para o seu pai e diz assim: Senhor, isso tem roubado o meu coração, mas eu entrego para o Senhor as minhas preocupações, os meus medos, o meu desespero, porque o Senhor cuida de mim. Diga aí no seu lugar: o meu Pai cuida de mim, eu sou cuidada, eu sou amada. Amém? Aleluia. Outra coisa que a ansiedade faz, minha irmã, a ansiedade impede você de conhecer o cuidado do seu Pai. Nós somos tão cuidadas, tão amadas pelo nosso Pai, mas a ansiedade, ela rouba isso. Quando você está com uma crise de ansiedade, a primeira coisa que vem é o medo, vem: eu não sou amada, eu sou esquecida. Isso é mentira. Você é amada. O seu Pai cuida de você. Mateus 6,25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O seu Pai cuida de você. Você é preciosa. Você é valiosa. Mais do que o que você veste, mais do que o que você come. O seu Pai cuida de você. E existe um princípio: seja fiel no pouco que você tem,
em qualquer área da sua vida. E o Senhor vai fazer você prosperar para o muito. E isso é muito precioso, minha irmã, porque viver amarrado à ansiedade torna você escravo, torna você pequena. A ansiedade nos faz, ela nos diminui, ela nos leva ao nível de mediocridade. E quando o Senhor, Ele quer que nós saiamos desse lugar. Porque quando você vence a ansiedade, você descobre o seu valor. O quanto você é preciosa para o seu Pai. Jesus disse que nós valemos muito mais do que as aves. Nós valemos muito mais do que uma planta. Nós valemos muito mais do que o que a gente veste, do que o que a gente come, do que as pessoas pensam a nosso respeito. Então abandone a ansiedade. Você é valorosa para o seu Pai. Amém? Aleluia. Isso é muito poderoso. Isso tira qualquer comparação do nosso coração. Nós não podemos viver nos comparando com os outros. A comparação, ela nos faz ansiosa. A comparação nos leva a um nível, sabe, de viver mendigando a competição umas com as outras. Competição é medíocre. Uma mulher, quem sabe que ela não compete com ninguém. Ela se melhora. Porque quando nós melhoramos, nós vencemos qualquer situação. E a outra coisa, a ansiedade, ela nos rouba o desfrute. Eu já até falei sobre isso. Deus tem coisas poderosas para você. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, no seu financeiro, nas suas emoções, no seu corpo, na sua família, com os seus filhos. Deus, você que tem um chamado, um ministério, Deus quer fazer você viver o chamado, o propósito que Ele chamou para você. Chegou o tempo, abra mão do controle, entregue para o Senhor todas as suas preocupações, abandone o passado. O Senhor, Ele quer te levar a viver em o extraordinário da honra de servir Ele no ministério. Deus tem coisas preciosas para nós. Chegou o tempo de nós desfrutarmos do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor chega na casa de Marta e Maria. E Marta, naquele dia, estava muito ansiosa, muito angustiada. E ela começa a fazer as coisas e ela fica muito angustiada. E ela corre para um lado, corre para o outro. E Maria sabia quem ela era, sentou aos pés de Jesus à mesa e começou a desfrutar de Jesus. Mas Marta naquele dia estava ansiosa, irmã. E ela, naquela angústia, ela ainda vai onde Jesus disse assim: Jesus, repreende Maria. Manda essa menina cuidar nos serviços de casa. E Jesus, com todo amor e carinho, chega para Marta e diz assim: ah, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele não menosprezou o que Marta estava fazendo, porque servir é importante, mas desfrutar é mais ainda. Quando você desfruta de Jesus, Ele te dá alegria, Ele te dá força para você servir os irmãos, servir o chamado, servir o Senhor. Porque nós servimos o Senhor servindo as pessoas. Não existe outra maneira de nós servirmos a Jesus, é servindo uns aos outros. Amém? Aleluia! Nós precisamos parar de reclamar. Jesus, Ele quer nos levar a um tempo de descanso e de desfrute da presença dEle e das bênçãos que Ele já liberou sobre nós. Salmos 43, 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia! Eu quero encerrar hoje o devocional com esse salmo e eu quero desafiar você a tirar um tempo de oração e entregar para o seu Pai todos os seus medos, todas as suas angústias e entender que o seu futuro é cuidado pelo seu Pai. Aleluia! Eu quero orar por você em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero que o Senhor vá agora em cada coração de cada mulher que vai acompanhar esse devocional. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor preencha o coração delas do verdadeiro amor.
porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Senhor, tira toda desesperança, toda angústia, todo lugar que o diabo tem achado legalidade para roubar a alegria, para roubar, sabe, a esperança do futuro. Eu dou uma ordem agora, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro liberdade na mente, nas emoções, no corpo das minhas irmãs. E eu te peço, doce Espírito, que o Senhor traga clareza a cada uma delas. Levante elas em ousadia para que elas possam desfrutar do Senhor e das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Minha amada, nós vamos ficando por aqui e eu te espero no próximo episódio. Que o Senhor te abençoe.